Irmãos, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, quero ler 2 versos aqui com vocês. E semana passada o pastor Vitor falou muito sabiamente sobre conselhos para uma vida feliz, e hoje eu pego aqui pego rabeira junto com ele aqui, pego carona nessa questão, mas eu creio que o Senhor sempre vem soprando em nossas mentes. Até falei para Ju, Deus trouxe a frase aqui do título, e aí eu falei, Ju, parece que o pastor Vitor falou alguma coisa sobre os conselhos também, e de fato era esse o tema, né? Às vezes a gente presta atenção no conteúdo, e aí o tema de fato era esse, mas eu me certifiquei com o Senhor hoje e falei, vamos trazer também conselhos, e o tema da mensagem de hoje, conselhos para uma família feliz e abençoada. Conselhos para uma família feliz e abençoada. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Gênesis capítulo 1 traz toda a questão da formação, tudo aquilo que Deus fez, e aqui nós estamos falando sobre a criação do homem e da mulher. Consequentemente, o Senhor trazendo esta questão de que os homens e mulheres sejam férteis e se multipliquem e dominem sobre toda a criação que Deus colocou sobre a terra. Nós vamos falar sobre família, e nós já vemos logo de cara o Senhor falando, logo no início da palavra que Ele deixou para nós, da Bíblia, Ele falando sobre isso, sobre o homem e a mulher se unirem, serem férteis, fecundos e abençoarem e dominarem a terra, no sentido de cuidar de tudo aquilo que Deus havia feito. Para falarmos sobre conselhos para uma família feliz e abençoada, nós temos que analisar que isso veio do coração do Senhor. E nós vamos fazer aqui um combinado. O pastor Vitor falou que maio é o mês da família, e se você não sabe, dia 15 de maio é intitulado o Dia da Família pela ONU desde 1993, e é por isso que o mês de maio é tido como mês da família. Nós estaremos aqui falando, as programações estarão envolvendo família, os casais, e nós estaremos falando um pouquinho sobre isso. Deus tocou ao meu coração para preparar esse conteúdo, e nós vamos fazer aqui um combinado. Para a nossa introdução, eu quero que você, ao longo de toda a ministração, não fique olhando para as situações ou para as colocações aqui, julgando pessoas da sua família. Eu quero que você analise, por conta própria, aquilo que você tem feito em cada tópico ou deixado de fazer. Porque se você assumir a posição de alguém que é acusador, na Bíblia o papel de acusador é de Satanás. Então nunca é bom assumir o papel de acusador, porque intrinsecamente mostra que você está assumindo um papel de alguém enviado pelo maligno. Então, nunca tome esse lugar. Mas, às vezes, a gente tem meu marido tem que estar prestando atenção, minha esposa tem que ouvir isso. Justo hoje, meu filho não veio. Não, nós temos que prestar atenção sobre o que nós estamos fazendo, de acordo com o que Deus está trazendo para que a gente possa ter uma família feliz. E a palavra não é para casais apenas, não é só para os anciãos ou os mais novos, é desde as crianças que estão aqui, que já compreendem, até os mais velhos, porque às vezes a gente tem uma tendência de falar, agora eu já estou casado há 20 anos, não tenho mais nada para aprender, então tira isso da sua mente, e começa a entender o que Deus está falando sobre cada ponto, e depois você analisa tudo isso, porque nós aprendemos em ministrações, que o casamento, ele não é um contrato. O casamento, ele é firmado entre duas pessoas no quesito, num laço que é uma aliança. E o contrato, ele é bilateral, e então se uma das partes quebrar, a outra pode se isentar de cumprir algo. O casamento e a família, aqui nós vamos analisar, a família, ela tem um laço de aliança. Ela não tem início nem fim, e nós fazemos isso diante do Senhor. Nós não operamos somente quando a pessoa merece. Então, se você, pai, tem um filho que é rebelde, você para de entregar amor ou de cuidar, porque o filho é rebelde, então vou abandonar. Não pode ser assim. O meu marido não merece, minha esposa não merece, não pode ser assim. Nós assumimos um compromisso diante de Deus. Estamos hoje falando aqui, as mães têm uma missão maravilhosa. Essa missão foi Deus que deu.
Por mais que o seu filho seja rebelde, esteja hoje andando em caminhos errados ou distante do Senhor, você continua sendo mãe. E assim nós, pais. Você, filho que está aqui hoje, você tem uma função, uma missão dentro da sua casa. Então, entenda as admoestações do Senhor e a análise do Senhor como uma autoanálise sobre o que você deve fazer. Por que eu estou colocando isso? Porque você não assume o papel de acusador, consequentemente, seu coração está mais molinho, mais maleável para ser trabalhado pelo Senhor, e todas as vezes que nós estamos em dia com as questões do Senhor, Ele entra com toda a legalidade para nos defender. Então, às vezes o casamento não vai bem, mas o marido assume o papel de fazer a parte dele, independente se a mulher merece ou não. Um filho, às vezes, honra o pai seguindo a palavra, porque justamente é algo que ele deve ao Senhor, e ele honra um pai que às vezes na terra não merece honra. Uma filha honra uma mãe, um pai que às vezes não merece, ela está fazendo isso em honra ao Senhor. E uma vez que nós estamos em dia com as questões do Senhor, Ele tem total legalidade para nos proteger. Então, se algo não estiver bem, se o cônjuge não está te tratando bem, se um filho não te trata bem, ou um pai não te trata bem, você estando em dia com o Senhor, Satanás não pode vir e tirar de você a felicidade. Por isso, nessa introdução, estou dizendo para você, assuma esse papel para tomar posse da alegria, da felicidade e das bênçãos que Deus tem sobre a sua vida. Porque aí você vai poder viver algo novo. Por mais que você seja uma filha, um filho, que foi só semeado coisas ruins em você. Tem muitas histórias de pais abusadores nos mais diversos aspectos, mães que não entregaram amor. E hoje li uma frase, de alguém que ouviu da mãe: tomara que um dia você tenha uma filha igualzinha a você, para você ver como vai ser bom. E ela falou: hoje eu tenho uma filha igualzinha a mim, e hoje eu percebo o quanto seria bom ter me amado também, porque eu amo minha filha com todo carinho. Aquilo que eu não recebi, eu tenho entregado para minha filha, e hoje um ciclo se fecha. Então, às vezes você está aqui, recebeu somente coisas ruins, mas se você se alinhar com Deus, você viverá daqui para frente uma família feliz e abençoada, e só quem toma posse diga glória a Deus. Amém. Baseado em tudo isso, o primeiro ponto para nós meditarmos aqui: seja grato pelos seus familiares. Sem gratidão, nós não valorizamos nada. Você já viu alguém ganhar um presente e não ter gratidão por aquele presente? Ela não cuida com apreço. Se uma criança ganha, de repente, um relógio caríssimo, você fala: vou entregar aqui para o meu filho um legado, um relógio maravilhoso que eu ganhei do meu bisavô, e passou para o meu pai, e passou agora para mim, agora vou entregar para o meu filho. Só que ele tem só 5 anos. Ele não tem gratidão por aquele presente. Ele até, papai, que legal. Ele não consegue mensurar com gratidão genuína o quanto aquele presente é importante. Ele vai colocar, vai enterrar, não vai saber onde está, 5 aninhos. Vai colocar debaixo do carro para fazer uma experiência, ver se o relógio é bom mesmo. Coloca debaixo do pneu. A hora que o papai sair da garagem, ele vai ver se o relógio é bom. Vai arrebentar tudo. Seja grato por cada um dos seus familiares, independente de qualquer coisa. Agradeça ao Senhor. Mesmo quando na sua história familiar, de repente um pai, alguém, ele não foi, na sua concepção, o tão bom quanto deveria ser. Seja grato ao Senhor. Todos nós, na nossa história, tivemos situações em que os pais, de repente, algum irmão mais velho, alguém, não entregou o amor que a gente acha que deveria ter recebido. Todos nós. Mas isso, às vezes, é uma estratégia do maligno para que a gente se sinta mal. Mas eu tenho em meu coração muita gratidão por toda e qualquer história que eu passei na minha vida. Mesmo aquelas que, de repente, me faziam chorar quando eu lembrava. Alguns dizem que quando a gente chora é porque não foi curado ainda. Não é, É porque, às vezes, você se vê naquela situação, não foi bom, você pode até chorar, mas você, de fato, já perdoou e encontrou no Senhor alegria para o seu coração. Seja grato por tudo, porque até as situações ruins fazem com que você possa ter chegado aqui como alguém diferente, alguém abençoado, alguém que esteve preparado para receber a palavra quando ela te alcançou. Se você tivesse tido uma vida muito feliz aos seus olhos, talvez você não ia ver a necessidade de se entregar ao Senhor. Seja grato por cada um dos membros da sua família, independente da história que aconteceu. Agradeça ao Senhor, porque você concorda comigo que nós cremos num Deus que tem todo o controle da nossa vida. Nós cantamos aqui, nós nos entregamos a Ele, então cada detalhe veio da parte do Senhor para a nossa vida.
José, e eu cito sempre, José lá no finalzinho da história, falando para os irmãos, depois que o pai dele faleceu, os irmãos com medo de que ele fosse, de repente, trazer alguma coisa contra os irmãos que o venderam, permitiram que ele fosse levado como escravo, mentiram que ele havia morrido, né? José chega e fala, vocês de fato intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus o transformou em bênçãos. Então, José foi muito abençoado na história dele, mesmo com outras pessoas querendo. Então, você tem que agradecer a Deus por cada um dos seus familiares, ser muito grato pela história da sua família. Eu já ouvi muitas histórias, já vi muitas pessoas que tinha todo um patrimônio que o pai às vezes diluiu em bebidas, em jogatinas e tal, e uma mágoa muito grande, mas a gente tem que entender que o Senhor nunca perde o controle das nossas vidas. Seja grato por toda e qualquer história, nem todas você vai lembrar com muita alegria, mas seja grato. Isso é um primeiro ponto para você se tornar feliz. E ao longo das suas atitudes, diante de Deus, você vai entendendo que cada detalhe que você entrega na mão do Senhor, mais legalidade Ele tem para te fazer feliz. Cuide de cada um deles, é o segundo ponto. Cuide de cada um dos seus familiares. Ame, demonstre que eles são importantes para você. Entregue carinho e respeito para cada um deles. Uns precisam que você ouça suas histórias, outros precisam de um abraço e etc. Cuide de cada um deles. Às vezes os idosos precisam tanto que a gente ouça aquela história que a gente já ouviu, né? 10, 15 vezes, mas eu gosto tanto de estar com eles. Essa semana fui lá, ontem, fui lá com a avó, levei ela para passear. Cheguei lá, estava sozinha lá, falei, vó, vamos dar uma voltinha? Está aqui dentro e tal. Sério? Vamos, já voltou toda produzida, tu colocou a melhor roupinha que ela tinha, já saiu ali, olhando tudo, viu uma vizinha que estava lá, olha, o pessoal nem sabe, faz tempo que eu não saio aqui, eu falei, dá tchau para a senhorinha que estava lá, uma outra senhorinha varrendo o quintal, ela já deu tchau, a senhorinha de lá já viu, e ela enxergando bem, enxergou um rapaz no meio da pracinha lá, que eu nem tinha visto ainda, eu falei, olha rapaz, o zoinho da veinha está melhor do que o meu, já teve umas operações, já foi feito umas recalchutagens ali, mas tá bom, e passeou um pouquinho, aí eu falei, quer ir para o outro lado agora? Ela falou, não, vamos parar aqui, senão vai doer a perninha. A outra vovó, a gente está sempre lá, contando as historinhas dela, falando coisas para nós que a gente não sabia, e aí a gente vai vendo que como Deus é bom, né? E é bom cuidar deles entregando esse amor, né? E aí os filhos, hoje eu tenho meus filhos, às vezes eu percebo que você está ali, você se preocupa com dar o melhor presente e dar a melhor refeição, a mamãe está preocupada em fazer a melhor refeição, o filho só quer chegar e contar uma história, e às vezes a gente correndo não entrega o melhor, a gente não está cuidando de cada um deles. O cônjuge às vezes precisa de um abraço, está atônito, e aí você não consegue compreender e entregar o seu melhor. Se você estiver ligado com Deus, você consegue cuidar de cada um deles para poder fazer a diferença na vida deles e poder entregar também o seu melhor. Cuide de cada um deles. Semeando esse cuidado, você também vai receber cuidado, tá? Lembra do que eu falei? Assume a sua posição sobre, será que eu estou de fato cuidando dos meus filhos lá? Não sei, você talvez seja solteiro, cuidando do pai e da mãe, às vezes alguns aqui não tem mais a mamãe hoje, infelizmente, para comemorar, não tem mais o papai, mas pense nas pessoas que estão perto de você, será que você tem feito o seu melhor? Porque o mundo hoje sempre leva a gente a olhar para o nosso ser, né? Para o nosso umbiguinho aqui. Pessoas precisam cuidar melhor de mim. Meu marido não cuida, minha esposa não cuida. Mas será que nós estamos cuidando mesmo? Será que nós estamos fazendo o melhor para as pessoas, para podermos sermos merecedores do melhor também? Cuide de cada um deles. Terceiro, está acompanhando aí? Está acompanhando? Seja muito gentil. Agradeça por algo que fizeram por você ou algo que eles representam. A limpeza da casa. Maridão, quando foi a última vez que você agradeceu a esposa pela limpeza da casa? Pastor, só fica em casa? Eu que dou duro lá, só fico em casa, vou agradecer? É obrigação. Ela não me agradece que eu trabalho? Você agradece seu esposo, que ele tem um trabalho firme lá, que tem pagado as contas de casa, você agradece? Já percebeu como ninguém mais agradece nada? Minha família sabe, meus filhos veem. No trânsito, gente, que coisa chata, às vezes você para tudo, uma fila de carro, você para a pessoa sair, porque você está vendo que a pessoa está ali, você olha no retrovisor e você fala, essa pessoa vai ficar esperando 3 anos aqui. Aí você para tudo, está às vezes atrasado, fala, não, deixa o irmão passar aqui. A pessoa sai, não cumprimenta, não agradece. Você para numa esquina que seria para você passar livre, você fala, pode vir. A pessoa simplesmente continua seguindo, não fala nada. Para numa faixa de pedestre, para a pessoa, às vezes você estava na correria, aí alguém fala assim, parar na faixa de pedestre é obrigação. Tem um monte de coisa que você faz que é só obrigação sua, mas você gosta quando os outros te agradecem, né?
Gosta, não é? Então, não custa nada. Os nossos filhos não têm visto mais gratidão em nós e não têm exercitado gratidão. Seu filho tem visto você agradecer a mãe deles pelo carinho que ela cuida? Aquele temperinho, a hora que a esposa faz aquela comidinha que você gosta, você agradece? A hora que o marido cuidou bem da casa ali, fez algo que, poxa, foi legal. A mulher sempre tem um defeito, né? A mulher sempre tem um defeito, porque não está do seu gosto. Eu sei como é que é. Mas dá uma moralzinha para nós, né? Nós não fomos programados para isso. Então, aí a gente fica meio que... A gente tem hora que não é detalhista, né? Vai mexer no carro, quer até a biquinho da câmera de ar ali, do pneu, tem que ser... A mulher fala assim, olha o que eu fiz no carro hoje, vai olhar, não vê nada diferente. Fala, eu coloquei esses biquinhos diferentes, é cromado. Fala, filho da mãe, a mulher pensa, filho da mãe, na hora de lavar um banheiro não vê detalhe nenhum, né? Mas no carro, o biquinho do pneu... Eu sei. Mas seja grata. Porque isso também é autoafirmação para nós. Meu amor, obrigado. Com você eu me sinto tão segura. Dá um abraço em nós. Pode ser só 50% de verdade. Não é mentira, não pode mentir. Mas 50% só de verdade. Se você analisar mesmo, você não está tão seguro assim, mas pelo menos você fortalece. Enche a gente e fala, nossa, eu vou até vou melhorar mais. Essa semana eu fui mais ou menos, semana que vem eu vou melhorar. Tá vendo? Seja inteligente, mulher. Você, filho, agradeça a Deus pelo cuidado que a sua mãe tem com você e agradeça a ela também, seu pai. Seja grato pelas pessoas que estão ao seu redor. Seja gentil, mostrando essa gratidão para elas. Seja gentil e educado. O mundo está precisando de pessoas, né? Os nossos filhos, as portas para eles serão abertas se eles forem educados e gentis. Hoje você chega nos lugares e às vezes as pessoas passam em cima de você e não falam bom dia, não agradece. E eu sou aquele cara que eu vou no restaurante, se eu puder agradecer a tia da cozinha, eu vou lá agradecer a tia da cozinha. É a educação que a gente recebeu. Na escola eu ia agradecer as merendeiras. Tem merendeira que me enxerga. Outro dia tinha uma mãe lá na central, ela veio, eu lembro de vocês. Por quê? A gente era os menininhos que chegavam ali até com piolho, às vezes, meio feinho, mas ia lá e falava, tia, obrigado pela merenda. Lembra daquela sopona de fubá? Essa criançada hoje não come na escola, né? Tudo balanceado pela nutricionista. Na nossa época era um sopão de fubá feito assim, olhava lá os ovos boiando, os ovão boiando. Era ou não era? Couve, aquela couve bonita, catava naquelas coisas assim, pá, jogava no seu prato, aquele pratinho de alumínio, meu Deus do céu. E nós comia tudo. E agradecia as tias ainda. Até as tias ficavam de inchar a vida, falavam, nossa, eu fiz mais ou menos, estão agradecendo. Eram os queridinhos das tias. Não é assim, gente? Seja grato sempre, seja gentil, demonstrando para as pessoas o quanto elas são importantes para nós, porque afinal de contas, as pessoas estão ali para nos servir. Seja sempre grato, viu? Deus colocou pessoas ao seu redor. Às vezes são familiares que foram adotivos, familiares que a vida te deu, que não vieram pelo sangue. Às vezes uma madrasta, um padrasto, cuida melhor até do que o pai biológico, a mãe biológica. Seja sempre grato, entenda que Deus tem propósito em todas as coisas. E uma palavra aqui para jovens, às vezes você está num lar onde foi reconstruído, e aí você às vezes não consegue entregar respeito para uma mãe, um pai, que não é o seu biológico, mas entenda que Deus também o trouxe ali. Então, por mais que haja defeitos, seja gentil, plante essa gentileza e você vai colher frutos abençoados. Amém? 4. Converse olhando nos olhos. É diferente uma conversa olhando nos olhos ou não é? É bom, né? Converse olhando nos olhos. A palavra do Senhor diz o seguinte, em Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui Moisés estava passando instrução para o povo, mas é a palavra do Senhor vindo para nós sobre a importância de nós conversarmos. Primeiro falando inclusive sobre a palavra. E eu não sei como é que você tem feito isso na sua casa, as refeições, mas sempre que você puder, esteja na mesa, conversando com seus filhos. Filhos, converse com seus pais, busque essa abertura, faça o seu melhor, perguntando sobre como foi o dia, dialogando sobre as questões do dia a dia. Converse olhando nos olhos, deixe o celular de lado, dialogue ali com os seus familiares, faça o melhor, trazendo para eles essas questões da atenção.
Às vezes a gente está tão na correria e quando encontra pessoas, fica com o celular na mão porque precisa resolver algumas coisas e o que menos está fazendo é estar junto, está com o corpo presente, mas a mente não está junto. E isso tem acabado com as nossas famílias, com os nossos relacionamentos, especificamente em casa com a família. Então, não permita mesmo, às vezes eu pego no pé das crianças, não deixo ficar com o celular, dependendo de onde está, eu falo, nem vai levar o celular. E eles olham, né, fica bravo, adolescente e tal, mas tem que entender. Se nós estamos ali para conversar, para matar a saudade de um ente, da vovozinha que faz tempo que não vê, vai ficar com o celular na mão para quê? Converse olhando nos olhos. Ouça as histórias ali de cada um deles, dê atenção. Seus filhos vão falar muito com você nas entrelinhas, porque ao tempo que eles estão contando a história, o Espírito Santo vai falando, olha filho, isso aqui precisa de correção. O quê? O que aconteceu lá? Quem que falou? O amigo fez o quê? Mas o que você fez na hora? O Espírito Santo falou, ó, e aí você já vem, corrige, apara umas arestas, a esposa, o marido conversando, dialogando, falando sobre as necessidades. Isso é sempre muito bacana. Olhar no olho demonstra esse amor, esse carinho. E aí nisso também a gente vai falando sobre a palavra. Às vezes seu filho ensinando algo que você não sabe, inclusive sobre a palavra. Mas olhando, conversando no olho, esse relacionamento não deixa que o inimigo venha soprar mentiras. O que mais a gente vê em aconselhamento são jovens, às vezes, ou esposas se sentindo abandonadas porque não têm uma devida atenção. Porque o marido faz um tempão que não conversa, ou o marido não recebe atenção nisso. Às vezes a comida está tudo em dia, a faxina, tudo em ordem, mas o marido precisa conversar, desabafar, não tem uma conversa olhando no olho. Os filhos não procuram mais os pais. Já reparou que às vezes a gente vai pegando uma certa idade e os pais vão ficando, né? Parece que vão se sentindo inúteis, né? Se tornam idosos, e quanto mais velhos, mais distantes. Tem hora que a gente tem que parar como filho e usar uma questão bíblica também, que na multidão de conselhos há sabedoria. A Bíblia nos fala sobre isso, fala também para nós ouvirmos os mais velhos. E a Bíblia fala que os netos são alegria para os avós, e os pais são alegria e orgulho para os filhos. Provérbios fala sobre isso. Então esteja conversando com seus pais, mesmo sobre algo que você já viu, o que você vai decidir, como é que você vai agir corretamente, mas vai lá e conversa, pai e mãe, eu queria a bênção do senhor, da senhora, se eles ainda estão vivos, porque eu vou tomar uma decisão, lá no trabalho eu estou precisando, e isso eles se sentem úteis e também podem participar, trazendo um conselho diferente. Então esteja sempre conversando, olhando nos olhos, para poder valorizar tudo aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Amém? Família, tracem planos juntos. Você tem aberto seus planos aí, para o seu marido, para a sua esposa, os filhos traçando, mostrando os planos para o pai, para os pais? E pais, quando os filhos falam para você sobre os planos, como é que você recebe isso? Essa semana um marmanjão de mais de 50 anos foi conversar com o familiar dele, e aí, mas para que você vai fazer isso? Sabe aquele negócio de sempre achar que está com a razão? A mãe sempre, e às vezes a mãe, você mamãe que se sente aí meio que abandonado, os filhos estão longe, pensa direitinho se você não está sempre com as palavras prontas, mas você não precisa disso. Converse olhando no olho, deixa ele contar os planos, e aí entenda, participe, de repente dê um conselho. Mas o pai e a mãe às vezes tem tudo pronto, né? Para que isso aí? Essa semana foram falar de comprar álbum da figurinha, gente. Na cabeça do marmanjo aqui, álbum da figurinha serve para quê? Tem uns irmãos lá que nem sabem por que as fotos dele estão lá, não foram nem convocados. Está lá, não é? Vai custar R$ 1.000 para fazer um álbum inteirinho. Fora as figurinhas repetidas que você tem que trocar, não pode perder nenhuma, senão é mais de 1.000 conto. Aí eu falei, filhão, dava para comprar uma bicicleta da hora, né? Mas é assim, é algo que para eles hoje é importante, que um dia no passado foi importante para mim. Quem sabe fiquei aguado, porque eu não pude fazer na minha época. Hoje pode fazer? Vamos lá. Só que já coloquei eles para trabalhar, né? Falei, vai, então vocês vão comprar umas partes também, não vai só esperar o papai comprar figurinha, não. Não é? Mas estão lá, porque para eles é importante. Se fosse só pelo meu ponto de vista, fala, não, vai gastar dinheiro com essa besteira, não. Só que você fica aquele pai xarope, que nunca está participando de nada. E aí, eles vão crescendo e vai mudando só os motivos. Amanhã quer falar sobre comprar uma casa, um carro, uma moto, você está sempre ali, falando não, travando. Hoje, de repente, você não tem um relacionamento bom com seus filhos. Você, filho, não está tendo um relacionamento bom com seus pais, porque você só tomava essas. Só que a gente também, quando vai amadurecendo e está aos pés do Senhor, tem que saber que precisa vencer certas barreiras. Eu precisei vencer certas barreiras, meu pai está aqui. Essa é a história que eu tive. Quando eu fui falar para ele comprar minha primeira moto, ele falou assim, você vai comprar sua moto, depois você não tira a carta.
Se eu tivesse ouvido ele, eu não tinha comprado minha moto, ia querer ver minha carta. Falei, pai, está tudo sob controle, já era crente, já estou orando. Daqui a pouquinho, eu venci a barreira que ele ofereceu, daqui a pouquinho estava meu pai procurando moto para mim. Falou, esse menino aí está indo bem, velho. Ó, tem que tirar a carta, hein, mas achei uma motinho boa para você. Uma CGzinha 1982, ele que achou para mim. Fui lá pedir conselho, tomei aquela travada do pai, mas depois eu mostrei para ele que eu estava no caminho certo. Agora está ali, deve estar vermelho, nem olhei para ele não ficar muito vermelho lá, né? Vocês estão vendo, está vermelho? Eu não vou olhar. E aí foi. Me lembro também, depois que eu fui falar para ele de comprar meu primeiro terreno, eu tinha começado a namorar com a Juliana, 4 meses namorando. Ele me chamou para ajudar ele num serviço, nós fomos lá perto da casa dele, num serviço, e eu olhei uns terrenos bonitos, rapaz, lá na região do Recreio dos Bandeirantes, lá perto da escolinha de futebol, lá da Multisport. De lá de cima eu olhei e vi uns terrenos, falei, pai, quanto será que vale um terreno? Imagina, ele olhando para mim, um meninão de 18 anos, magrelo, Goi, era só a capa da gaita, nem a gaita estava lá dentro, era só a capinha mesmo. Vamos terminar esse serviço aqui, rapaz, que terreno o quê? Às vezes a gente vai falar, né, eles oferecem uma resistência, mas eu quebrei a resistência, no fim das contas fui comprar o terreno que hoje é a minha casa, levei ele e meu finado vô junto, na multidão de conselhos da sabedoria, levei ele junto, arrasta junto. Ser filhão que está aí, tem um pouco mais de paciência com os velhinhos, vai que vale a pena, viu? É bíblico. O velhinho foi lá, me aconselhou, me ajudou, abençoou, esteve sempre junto na torcida. Hoje moro lá no terreno que eu comprei, naquela época que eu era magrelinho, só a capa da gaita, olha que benção. Agora estou mais gordinho, estou morando lá, opa, glória a Deus. Amém? Tracem planos juntos, às vezes você vai falar sobre os seus planos, às vezes a mulher tem um plano de mexer na cozinha, o marido tem um plano de trocar de carro, porque ele sabe que o carro está na hora de dar um pulinho, legal, tudo isso é lícito, só que aí não conversa. Começa o ano, coloca os pedidos de oração para esse ano, fala, esse ano eu quero reformar minha cozinha. Aí ele do outro lado fala assim, esse ano eu quero comprar um carro novo. No final do ano, nem cozinha e nem carro, passou o ano inteiro os dois se batendo, um cabo de guerra, o dinheiro não sobrou, não reformou a cozinha, não trocou de carro, não virou nada. Tracem planos juntos. Conversa direitinho. Filho, você está lá? Lá em casa nós compramos um computador novo. A Júlia falou assim, pai, estou precisando de um computador. A mãe também vai precisar e tal. Eu compro, dou uma parte aqui que eu estou trabalhando. Você dá outra parte aí. Sua parte vai ser maior, né, pai? Então, tá bom, filha. Já foi. Estamos juntos, traçamos plano junto, está usando o computador. Está sendo bênção lá, glória a Deus. Agora está empregada, está trabalhando, está usando o computador como ferramenta lá. Bênção. Ah, pastor, mas por que você deixou ela comprar, né? Não conta para ela não, mas ela também precisa entender a importância de participar de um projeto, né? Senão fica só aqui, ó. Aí o maridão vai chegar, minha filha virou o quê? Vampiro no pescoço dos outros? Não, sabe que tem que fazer a parte dela. Estamos ensinando. E aí ela vai poder estar junto. Só que o marmanjo que chegar com umas ideias meia boca, vai tomar uma estopada do papai. Né? Que eu estou criando uma princesa, não pode chegar um Zezinho lá, Ruela, né? Tem que ser um príncipe, não é? Já estou orando para ela achar um príncipe depois, na hora certa. Amém? Tracem planos juntos, conversem juntos. A gente leva aqui num tom de alegria, de brincadeira, mas olha, é muito importante quando o casal tem objetivos, tá? Maridão, se não é o momento agora, vai orar, não é o momento de trocar de carro, não adianta, gente. Do mesmo jeito que você tem aí, eu também tenho alegria. Na minha cabeça aqui, eu quero viajar, até o final do ano já tem uma viagem que a gente está orando junto, eu já, se pudesse, já trocaria de carro, e aí também já reformaria não sei o que lá, mas é o seguinte, vamos sentar e vamos para a realidade? Porque senão a gente passa os meses do ano falando, e aí não vira nada. Vamos traçar objetivos juntos, e isso vai ser maravilhoso. Quer ser feliz e abençoado na sua família? Traça os planos juntos lá, mesmo que você tiver que esperar um pouquinho. Ah, não vai ser esse ano que eu vou poder comprar um carro mais bonito? Tá bom, então vamos reformar a cozinha. Vai por mim que você vai ser felizão, viu? Vai firme. 6º ponto, está acompanhando aí? Tá? Está ali, né? Tem cola, não tem? Tem cola? Tá bom. Saia para passear. Olha que coisinha. O pastor aqui já está falando para você, né? Quem aqui já foi dividir uma casquinha de sorvete? Já foi? É mais gostoso do que comer um cada um, velho. Comer um cada um, sai um para cada lado. Comer um pedacinho cada um, uma colheradinha cada um, é mais gostoso, gente. Às vezes você vai ver, mesmo quando você tiver o dinheiro para comprar uma cada um, é mais gostoso você comprar uma só. Lá em casa eu e a Ju dividimos até o copo. Vai tomar café, toma na mesma xicrinha. É mais romântico, entendeu? Você vai passear junto, priorize o casal. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Nivaldo lá na Central, priorize o casal. Porque é o seguinte, lembra no avião? Quem aqui já andou de avião sabe.
O pessoal vem falar para a gente, no caso de despressurização, vai cair uma máscara. O que eles falam para fazer? Cuide primeiro de você. Se você estiver bem, depois você vai cuidar de quem está necessitando. Por quê? A gente já vem com o olhar de herói, né? E fala, vamos cuidar de quem está precisando. Aí vai socorrer o velhinho, a criança, puf, desmaia. Aí não tem ninguém para cuidar da criança, do velhinho, e você também desmaiou. Se você estiver bem, você consegue cuidar dos outros. Isso só aqui já daria para a gente pregar uns 3 domingos seguidos. Você tem que estar bem primeiro. Não é ser egoísta, é saber que você está bem. Porque às vezes você está aí querendo ter uma família feliz, mas você não está bem e está tóxico com os outros, não vira nada. Priorize passear junto, casal. Papai e mamãe estão aqui, cuidem um do outro primeiro. Mas eu não vou onde eu não posso levar meu filho. Tá bom, não vou discutir com isso. Só que tem gente que ficou com 70 anos, 90 e 18 anos, e não foi fazer uma viagem. Agora os filhos estão marmanjos, eles estão viajando e não levam você, meu irmão. É natural, porque eles são ingratos? Não dá para ficar levando você, velhinho, né, andando lá. Você chega e fala assim, eu não quero nem sair de casa. Já encontrou um idoso que fala, eu por mim não saía nem de casa. Eu conheço uns par dele. Mas você tem que catar o braço e falar, vai passear sim, não é? É natural que os filhos, quando cresçam, vão voar mais alto que nós. Que Deus os abençoe enquanto Cristo não voltar, vai dominar sobre a terra. Nós lemos sobre isso. Então não precisa ficar, se eu não posso levar meu filho, eu não vou, aí você não passeia, depois o filho nem aprendeu, tem filho que às vezes não vai porque não viu o pai e a mãe passeando. Quando casa, não cuida da esposa, não cuida do marido, porque não viu o pai e a mãe priorizando. Eles gostam? Não. Tem 2 na minha cara ali. Quando o pai e a mãe marcam a viagem que eles não vão, eles não gostam. Eles falam para mim? Não, mas eu conheço o rostinho deles. Eles não gostam. Mas ver o pai e a mãe unidos, eu tenho certeza que para eles é muito importante. Tem casamento se desfazendo, que o pai e a mãe não queriam passear se os filhos não fossem, acabou chegando no divórcio. Aí o filho tem que ir cada hora na casa de um, e agora, está gostosinho para eles? Não era melhor vocês terem ido passear um pouquinho antes? Mesmo sem eles estarem juntos? Porque aí vocês iam estar bem, chega lá, tem que discutir alguma coisinha, está longe dos filhos, dá até para se exaltar um pouquinho, mas para colocar as coisas em dia, quando volta está tudo macedo. Fala, papai e mamãe passeando, que maravilha. Lá em casa, no passado, não, lá em casa não, lá em Americana, tinha um casal que às vezes discutia muito. Quando eles falavam assim, a gente vai no baile, e vão deixar você com a vovó e com o vovô, a gente, criança, ficava tudo feliz. Primeiro que ia dormir na casa do vô, mas sabia que em vez de estar brigando, eles estavam passeando no baile, entendeu? É um casal de amigo meu lá, de Americana. Era bom ver o pai e a mãe bem. Tenho certeza que meus filhos também nos veem bem, e para eles é muito bom. Então passeiem juntos. Primeiro o casal. E às vezes o seu passeio, pastor, não dá para viajar, não estou nessa moral toda. Deixa os filhos com alguém, vai na pracinha passear a pé. Não pega nem o Uber, vai andando um pouquinho. Vai lá, vai passear. E aí depois, priorizou o casal, pega um dia as crianças para ir no parquinho da esquina. Passa lá no parquinho toda hora, mas está marmanjo já. Às vezes estão marmanjo, mas gosta de ir lá, desbravar. Vai numa cachoeira, aqui na região, que seja gratuito. Vai lá passear um pouquinho. Olha a paisagem, passeia, vai junto. Passear não é gastar dinheiro, não está ligado com gastar dinheiro não, gente. Passear, é o que eu falei, é dividir a casquinha de sorvete. Porque às vezes ir nos melhores hotéis, cada filho tem direito a um quarto, não é proximidade. Mais gostoso era quando pegava, todo mundo dava a mão e ia rindo junto. Teve uns anos passados aí que eu fiz um carrinho de rolimã, vamos dar uma volta junto e vai junto. Capotei, gente, preocupado com as crianças, quem capotou fui eu, que vergonha. Capotei, porque aí você quer fazer carteiro, né? Quer achar que você ainda está a capa da gaita, e já estou com 80 quilos, velho, é difícil. Nem o carrinho pediu, pelo amor de Deus, falou, não, irmão, para, quer passear, passeia, mas sem judiar de mim, deixa só as crianças, o carrinho de rolimã falou. Bicicleta, vamos andar junto, vamos lá, Daniel pega a chave lá, desmonta a bicicleta, de 3 ele faz uma, daqui a pouco tem peça para todo lado, deixa lá, vai distraindo a cabeça, vamos embora, né? Passeando junto, vamos junto, é bênção demais, amém? Priorize isso, esteja junto, seja assertivo na comunicação, esse já é o 7º, estamos acabando, quem já quer ir embora? Não, né? Você não vai nem falar, olha que educado, está sendo gentil, obrigado, viu? Seja gentil em casa também, assim como você está sendo com o pastor, não quer ir embora. Nesse friozinho até eu estou querendo ir embora. Mas está gostoso, né? Deus está falando. Seja assertivo na comunicação. O que é ser assertivo? A gente ouve falar, às vezes não sabe o significado mesmo, né? Ser assertivo significa comunicar pensamentos, sentimentos e necessidades de maneira clara,
direta e firme, mantendo respeito por si mesmo e pelos outros. Demonstrar os seus pensamentos, os seus sentimentos. E essa aqui, especialmente para os casais, demonstre como você está sentindo em certas situações, um com o outro. Às vezes vocês estão juntos, mas não conversam, mostrando o sentimento. Lembra que eu falei sobre conversar na mesa? Legal. Mas demonstrar sentimento. Você está sendo assertivo sobre sentimentos seus? Agora também para filhos. Você consegue ser assertivo com seu pai, com a sua mãe, com algum familiar, com pessoas que estão ao seu redor? Você, mamãe, consegue ser assertiva com seu filho? Pai, você consegue ser assertivo com seu filho? Às vezes trocar ideia com ele, o porquê que você está pegando no pé? Eu vou lá, tiro o celular, como eu falei para vocês, mas eu procuro explicar. Tem que ser assertivo. E às vezes um deles vem e fala, pai, eu fiquei chateado por conta disso. Está vencendo o medo, porque é difícil, né? Vem falar com o pai, assim, mas está sendo assertivo. Casal, às vezes vocês precisam ser assertivos até na intimidade. Às vezes tem coisas que faz 20 anos que a pessoa faz e você não gosta e você não consegue conversar. Ah, mas se eu falar vai magoar ele, se eu falar vai magoar ela. Tem que fazer com carinho, mas pedindo a Deus para também preparar o coração. Meu amor, olha, isso não é uma coisa bacana. Eu não gosto, me sinto mal e eu nem sei dizer porquê. A psicologia mostra que às vezes a gente tem uns gatilhos na mente que a gente nem sabe porquê. Talvez alguém fez mal para você de alguma forma, e quando o cônjuge, alguém vem fazer, até mesmo um filho, viu? Mamães que às vezes se sentem explosivas, raivosas, às vezes por uma atitude de um filho, não sabe nem porquê, não sei nem por que eu fico tão brava. Às vezes é um gatilho que lá na infância foi plantado, e hoje o inimigo sabe, nem nós sabemos. O inimigo sabe, e ele coloca as pessoas ao redor para falar. E da forma como fala com você, você fala, olha, aconteceu comigo no passado, e isso aqui, ela está falando assim, ele está falando assim, porque vai acontecer com ela. Aí já viram. Aí nem o filho entende, marido não entende, esposa não entende. A gente precisa ser assertivo se as coisas não estão bem, porque vai virando uma panela de pressão, a gente não quer mexer, se eu mexer vai dar ruim. Vai por mim, eu também sou casado, sei como é que é. Mas chega um momento que a gente precisa orar, pedir para Deus preparar o coração, olhar mesmo e conversar com assertividade. Meu amor, isso não está bem. Isso não está caminhando bem, a gente precisa modificar. Poxa vida, mas como assim? Não está legal. A comunicação do casal é extremamente importante para diversas áreas, principalmente na intimidade, que às vezes as coisas não caminham direitinho, a mulher chega a uma certa idade, muda toda a questão hormonal, não consegue conversar com o marido e falar, meu amor, não está bem, mas não é por conta de você, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, ou eu não estou entendendo o que está acontecendo. Juntos o casal vai buscar ajuda. Agora a mulher chega a uma certa idade, ela começa a evitar certas coisas, está sentindo dores que nunca sentiu, não sabe explicar por quê, se eu falar para ele vai achar que eu não amo mais ele. Maridão, não seja ignorante, mulher saiba como falar, ao contrário também, o marido às vezes tem algo que incomoda, poxa, meu amor, você não está mais me dando carinho, uma atenção, parece que eu não sou amado, desejado, e o que está acontecendo? Vamos conversar, porque às vezes alguma atitude sua não está boa também, e aí a mulher não tem o desejo, e aí você não sabe por quê, e só que vai ficando, distanciando, e casais que depois de 40 anos casados, aí chega num divórcio, ou cada um morando numa casa separada, cada um morando num quarto separado, não sabe conversar, não consegue dialogar. Sejam assertivos. 8. Seja paciente. Quero ler aqui um texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor é o quê? Paciente. Esposa, por favor, por misericórdia, seu marido não enxerga onde estão as coisas na geladeira, no seu guarda-comida, não sei como é que se chama, no seu armário, na sua despensa. Ontem, teve um amigo meu que estava procurando um negócio na oficina do pai dele lá, ele precisava de um estilete, mas ele fuçou para todo lado, ele olhou para trás, ele veio para frente, ele olhou, não é possível, não tem um estilete aqui, ele quase ligou para o pai dele, aí ele falou, sei lá, vou dar um jeito aqui, a hora que ele olhou, o estilete estava no canto, amarelo, gente, era eu olhei e falei, Deus, misericórdia da minha vida, está aqui na cara, eu não estou conseguindo ver. Meu pai amado, a gente tem visão periférica, às vezes eu estou enxergando até o que está acontecendo lá no canto do carro, ninguém viu ainda, o que tem aí atrás? Não tem nada, pai, tem alguma coisa aí atrás. Vai ver e tinha mesmo, mas o estilete na minha frente. E se quer ver, eu ficar doidinho, a esposa fala assim, pega não sei o que no armário. Aí eu já vou suando frio. Pegar no armário, qual porta? Que parte que tá? Tá ali do lado da pia. Ai meu Deus, embaixo, em cima, ô Jeová.
Ó, tá aí na geladeira. Aí você abre a geladeira, rapaz, parece que tá indo para Nárnia. Você abre a porta, tem coisa na porta, depois tem 4, 5 prateleiras, embaixo tem um negócio. Onde será que ela guardou? Mulher, você sabe, fala a verdade, você sabe ou não sabe? Você fala, tá atrás do tomate, tá atrás de não sei o quê, mas você não fala para nós, velho, me ajuda, viu? Fala, Deus, aleluia. Seja paciente com nós, por favor, viu? Que chega lá e fala, agora a Ju aprendeu. Do lado da minha geladeira tem uma coisa que vai de cima até embaixo. Ela fala, tá do lado da geladeira. Eu falo, Senhor Jesus. Ela sabe exatamente onde está, mas eu vou ficar procurando. Parece que é uma satisfação da mulher, né? Amor, onde está? Está aí, amor, está na sua frente. Aí eu já fico mais cegueta ainda, não vejo mais nada. Porque eu falo, se está na minha frente, está fácil. Aí eu tento firmar, eu tento lembrar de como é o objeto. Eu falo, é assim. Aí eu vou firmando o olho, não acho. Aí eu falo, não está aqui não, amor, está aí. Aí eu lembro da minha mãe. Se eu for aí achar, você vai ver só. Aí eu me vejo a criancinha que não achava. Vocês precisam ter paciência com nós, ajuda nós. E ela chega lá, ela pega na minha frente, assim, ó, tá aqui, amor, na sua cara. E estava mesmo, velho. Eu juro que estava escondido, eu falo. Seja paciente, viu? Seja paciente com os filhinhos. Às vezes os filhos, a gente cobra eles olham no olhar da gente, você vê que eles não estão entendendo. Mas o que eu fiz de errado? Né? E não sabe. E aí você tem que parar e voltar nas lições anteriores para ser assertivo, mostrar, ser gentil. Às vezes a gente está ali, aí você reformou o carro, deu aquele talento, a hora que a esposa chega, ela pegou a roda no meio fio, velho. Seja paciente com ela, viu? Ela não fez por querer, demorou para eu aprender isso. Preciso contar para vocês aqui. Um dia, estou falando muito hoje, gente, eu chego em casa, eles puxam minha orelha. Juliana saiu com o carro, e aí ela foi manobrar e tal, e ela pegou e eu vi a roda. Ela falou, amor, nossa, não acredito que você fez isso. Ela falou, mas eu não queria fazer. Eu sei, mas eu tenho que prestar atenção. Tá bom. Passou 25 anos, nem sei, passou muito tempo. A memória dessas mulheres, velho, dá medo. E eu cheguei em casa com a cabeça cheia. Eu cheguei de moto, parei a moto no meio do caminho e saí de carro. Quando eu voltei com o carro, eu entrei de ré, que eu fiz, bati na minha moto, que eu mesmo tinha deixado lá. Ela abriu a porta, toda, né, olhou, viu que estava tudo bem, ela falou assim, amor, você não viu? E fechou a porta e voltou para dentro. Olha, só porque eu tinha falado para ela que ela não tinha visto. Olha, que mancada, velho. Mas eu fazia o quê? Eu fui paciente, né? A vontade era fazer o quê? Continuar dando ré e acertar ela lá dentro de casa, mas passou, gente, graças a Deus, não perdi o réu primário, nada. Foi maravilhoso, mas é isso, às vezes ela vai ralar seu carro, né? Às vezes ela vai fazer um negocinho ali, e você fala, meu amor, você não viu? Ela falou, não, te juro que não. Seja paciente, tá bom? Vamos acabar para ir embora. Ajude onde eles têm se sentido fracos. Como é que você sabe onde alguém da sua família está se sentindo fraco? Só se você estiver pertinho, só se você tiver intimidade. E às vezes o marido está enfrentando problemas em casa e a mulher é a última que consegue ouvir ele porque ele não tem espaço para falar com ela. Chega em casa é um monte de BO, um monte de problema, é as coisas que precisa comprar e tal. A mulher não tem sabedoria em alguns aspectos. Às vezes o marido está vendo que a mulher não está boa, cobra ela, quer que ela esteja tinindo meia-noite, a hora que você quer ir lá conversar com ela no quarto, você quer que ela esteja tudo bem, a cabeça dela está a milhão, você não percebe. Você precisa ficar atento nos sentidos onde o pessoal de casa está se sentindo fraco. Às vezes uma criança, vou falar um testemunho bom do meu pai, se ele estivesse aqui ele ia ouvir, ele não ia ficar vermelho. Num dia ele chegou em casa e me viu nervoso, eu estava acho que na 4ª série, tinha uma prova de inglês, e eu falei, pai, estou nervoso, vou ter uma prova de inglês. Falei da boca para fora, o que meu pai vai ajudar, coitado, prova de inglês, né? Aí ele falou assim, tem a filha de um amigo meu que está estudando esse negócio aí, vou ligar para ele. Naquela época só telefone fixo. Ligou para o cara e aí falou, pode trazer ele aqui, Porcate. Minha filha falou que está aqui, vai ensinar o inglês para ele. Ela estava fazendo faculdade, eu na 4ª série. A moça foi lá, me deu uma aula de meia hora, eu tirei 10 no outro dia. 10, meu pai foi meu herói, porque ele entendeu a minha fraqueza. Me abençoou lá. O único 10 que eu tirei de inglês na minha vida foi aquele 10. Foi maravilhoso, bênção demais. Então entenda onde seu filho, sua esposa, seus parentes, familiares, seu netinho está precisando de ajuda. Ajude no ponto que está fraco. Ajude eles.
Fortaleça a vida deles, busque essa abertura e entregue a abertura também. Porque às vezes o marido chega e você fala, ele não vai entender. Que nem meu pai. Ele vai entender o quê? Vou ter prova de inglês, vai me ajudar no quê? Mas eu dei a abertura e ele pôde trazer a resposta. E às vezes Deus vai deixar realmente quem você menos pensa trazer uma resposta. Às vezes o filho, você vai trocar uma ideia, fala, o pai está passando nervoso no trabalho, o filho é usado por Deus, 15 anos, te dá uma ideia, fala, mas quem que é? Nunca nem trabalhou na vida, vai lá te dar um conselho, fala, pai, eu vou orar por você. Poxa vida, isso aí fortalece a gente demais, saber que nossos filhos estão em casa orando por nós, nossa esposa, você saber que seu marido está orando por você, só que às vezes ele está procurando uma abertura para conversar, você não dá a abertura. O filho adolescente, filho, o que está acontecendo? Nada, pai, deixa eu quieto. Aí não dá abertura para o pai não sabe suas fraquezas, seus medos, seus anseios, não pode te ajudar. Amém? Então dê abertura, seja próximo. E por fim, para a gente acabar, ore por eles e com eles. Para que Deus proteja, para que Deus guarde, para livrar de todos os males. Maridos e esposas, orem uns pelos outros. Outro dia na oração a gente orou aqui, né? A minha esposa chegou em casa e falou assim, amor, você precisa orar também, porque eu fui tomado por Deus, fui usado por Deus. Falei, marido, você precisa orar pela sua esposa, ora mesmo, impõe a mão sobre ela. E aí, esposa, ora pelo seu marido, em vez de ficar com muito ciúme, ora para Deus afastar as raparigas dele, né? Né mesmo? Aí chegou em casa e ela falou assim, escuta, tem que falar para os maridos também orar, para afastar os garanhão das esposas, né? Eu falei, é verdade, amor, é verdade. Então, nós temos que orar por eles, viu? Orar para Deus tirar fora aqueles que chegam mal intencionados, conversam em bico doce, né? Às vezes, o marido, a gente acha que quem que vai querer, né? 3 fios lá, em casa, roupa de faxina, quem que vai querer? 3 fios já. Os caras estão querendo até com o marido, imagina com fio, rapaz. Para, mão, fica de olho, rapaz. Fica de olho, rapaz. Vigia. Ora pela sua esposa. Ora para ela continuar te achando príncipe, cuidar bem de você, entendeu? E mulher, não precisa ficar desesperada de ciúmes, ora para Deus levar embora. Ora por eles e com eles, viu? Ora junto, esteja junto, ora antes de dormir. A hora que dormiu lá, vai lá, põe a mãozinha na cabeça, abençoa o futuro deles, das crianças, viu? Ora pelos líderes que Deus colocou, um padrasto, uma madrasta, alguém. Talvez você já não tenha os familiares, está sendo criado com a avó, sei lá, com o vô, com alguém que te ama. Que parece duro às vezes, que a vida está dura lá, mas valorize, viu? Esse é o segredo de ter uma família próspera e abençoada, viu? Muito feliz e abençoada, essa vai ser a sua família, e isso é o que Deus quer para nós. Fica de pé agora, por favor, para a gente orar.